Boa noite, pessoal. Boa noite, como estão? Vamos iniciar hoje aqui a live, falando um pouquinho sobre a área de ensino. Sejam todos muito bem-vindos. A Ana já entrou. Seja bem-vindo, Ana. Vou já aceitar aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Enquanto vai aceitando, vou colocando aqui o. Oi, boa noite. A gente não combinou, mas a gente tá na mesma cor de roupa. É mesmo, tá vendo aí? Vamos tocar aonde, né? Como é que você tá? Tudo bem? Travou aqui, isso foi só pra mim? Eu acho que tá travando um pouquinho. Tá indo? Aí? Agora Pra tá você? melhor. Aham. Voltou. Ah, ok. Bacana. Tô Beleza. colocando aqui o tema da nossa live para poder ficar fixado pro pessoal que vai entrar. Enquanto isso, né, o Sim, pessoal tá entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Então, conversando um pouquinho sobre essa área, né? Inicie sendo professor na área de engenharia. E não há ninguém melhor para nos ensinar, para nos ajudar do que a Ana, né, Ana? Que já vem fazendo um trabalho brilhante aí com o pessoal, já tem um sim. curso na área. Eu E sou aí hoje professora há nós mais vamos. de 3 anos, então eu já tenho um Olha, pouco de experiência assim, nessa parte de docência de engenharia. bacana, bacana demais. O pessoal está entrando, então vamos começando aqui a nossa live. Eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história, estar presente para a Sim, gente, como que foi seu trajetória aí na engenharia, né? Que engenharia você fez, né? sim. E como que você chegou até nesse ponto que você falou e se identificou com essa área do ensino, né? Porque você tem que se identificar, convenhamos. Isso é uma coisa que eu tava pensando, né, quando tava me preparando pra live, que eu ia ter que falar, que a gente tem que gostar, não é só assim, ah, vou dar aula, né? Não, acho que tem que gostar. Mas eu fiz engenharia elétrica, então, pensando nesse ponto, não era o meu objetivo principal ser professora. Na verdade, quando eu estava naquela fase de vestibular, eu cheguei a fazer vestibular para matemática licenciatura, passei, enfim. Daí eu me inscrevi, me matriculei, mas aí quando ia começar as aulas, eu fui lá e tranquei. E daí eu falei, ah, não, sabe, vou fazer engenharia. Enfim, nunca fui nem numa aula do curso de matemática e licenciatura. E eu fiz engenharia, enfim, aí me formei, eu fiz mestrado. No mestrado, eu tinha o estágio docência, que é obrigatório, pelo menos onde eu fiz mestrado, tinha que fazer um estágio docência, né? Mas não era a mesma coisa, porque tinha um professor ali, né, para me ajudar, enfim. E aí, logo depois que eu Legal. terminei o mestrado, o meu orientador se aposentou. E então, assim, eu sabia mais ou menos que era o assunto que ele dava aula, eu sabia quem eram os professores que iam avaliar, que iam fazer a prova, que iam estar na banca de avaliação. Enfim, aí abriu lá o edital, eu me inscrevi e, enfim, fiz a prova lá, fiz a entrevista, passei, né? E comecei a dar Olha, aula, né? Mas não foi assim, ai, meu sonho é dar aula. Tipo assim, foi o que apareceu e eu fui lá e, tipo assim, deu certo. Porque aí depois foi justamente ali que eu me apaixonei, assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Porque assim, antes eu ficava assim, ah, tentava aqui, tentava ali, não sei o quê. E ia levando as coisas, né? Eu nunca, tipo, ah, agora eu vou parar, vou desistir da engenharia. Mas eu fui dando aula que meus olhos brilharam. E era um contrato legal. temporário, mas depois que acabou o contrato, eu fui dar aula em outra universidade. E agora eu não estou dando aula em nenhuma universidade. Na verdade, mês passado, não, esse mês, nós estamos em maio ainda, né? Esse mês acabou meu estágio do doutorado. Eu estava fazendo o estágio de docência do doutorado. Então já foi diferente, né? Porque eu já tinha mais experiência. Mas eu supro essa minha necessidade de dar aula, dando aula na internet, né? Que é outra experiência, assim, é bem diferente do que Verdade. dar aula numa instituição de ensino. Porque numa instituição de ensino eu tinha que preparar aula, tinha que avaliar os alunos, tudo mais. E era basicamente isso, né? E os alunos já estavam ali. Agora eu tenho que ir atrás dos alunos, tenho que mexer em várias ferramentas computacionais.
E online a gente não tem tanto isso de avaliar os alunos, de fazer provas para os alunos. E uma coisa que eu demorei para aprender quando eu dava aula presencial em universidade é essa parte de avaliação, porque a gente acha assim que o professor é o carrasco que quer ferrar o aluno, mas é muito difícil fazer uma avaliação coerente, é muito difícil fazer uma avaliação que tu pensa assim, eu estou sendo justa, mas e se eu descontar aqui desse aluno, eu vou ter que descontar de todos os outros, sabe? Então foi uma coisa que eu demorei um pouco para aprender, assim, na prática, como dar nota para os alunos, porque eu sei que tem alguns professores que talvez eles sorteiem as notas, né? Ou fazem alguma coisa assim, tipo, muito fora da realidade. Mas o professor que faz a prova, que corrige a prova, que procura dar uma nota séria para o aluno, é um trabalho bem difícil, assim, e no início eu ficava angustiada, eu ficava assim, mas será que o aluno, sabe, vai entender por que eu descontei esses pontos, sabe? Era bem difícil no início. Pois é. Vai amaldiçoar até minha quinta geração. É que assim, tem o outro lado também, porque eu não posso ser a boazinha que vai, sabe, passar todo mundo, porque senão os alunos não vão aprender. Então é uma balança que a gente tem que ir levando, sabe? E no início eu não sabia que eu tinha que avaliar os alunos, que isso era tão difícil, sabe? Mas tudo bem, foi uma experiência válida e diferente, né? Porque quando a gente faz engenharia, a gente não é treinado para ser professor, sabe? É um ponto importante. Aí a gente tem que ir na cara e na coragem. Verdade. É o que eu estava falando, eu falo pro pessoal, que assim, nesses dias de live que a gente tem feito, são 2 pontos que engenheiro não é treinado. Não sabe vender seu próprio produto, primeiro ponto. A gente tem vergonha de oferecer o nosso serviço, é uma coisa assim, inacreditável. Sim, parece que tá fazendo um crime, né? Tipo, não, se você não oferecer, você tá matando seu cliente. E às vezes ele tá precisando que você fale, né? Sim. E o outro ponto é saber ensinar, porque a gente é, às vezes, treinado você no seu cálculo, eu no meu, vamos lá, cada um no seu, e a gente não sabe se explicar, se dialogar, conversar, até chegar no consenso, né? Pois e eu acho... E mesmo assim, quem já é professor, eu acho que tu teve professor assim na faculdade, eu tive aqueles professores que tu via que eles sabiam o conteúdo. Que a pessoa era um gênio, assim, que sabia tudo, mas não conseguia passar para os alunos, porque não tinha didática. E aí, uma coisa que, assim, eu acho que tem que saber a teoria, porque é muito importante, né? Imagina só, o professor vai dar aula sem saber o que está falando, né? Eu acho que já é uma coisa importante. Mas é preferível que o professor não saiba tudo, assim, e tenha uma boa didática, do que o cara que é um gênio, mas não consegue explicar para os alunos. Porque os alunos, a gente tem que lembrar sempre que eles estão numa posição, intelectualmente, né, falando, eles sabem menos que a gente, por isso que eles são nossos alunos. Então, assim, como que a gente se sentia quando a gente estava naquela posição e não sabia aquele assunto? Então, o professor, pelo menos naquele assunto que ele está dando aula, ele tem mais conhecimento, mais bagagem que o aluno. Para ele pode ser óbvio, mas para o aluno, que sabe muito menos, que está lá atrás, que ainda está começando a jornada, tem que explicar de um jeito que o aluno consiga entender, mais acessível. E muita gente esquece disso. Muita gente não prepara a aula pensando como que o aluno vai entender, como que o aluno vai ouvir aquela mensagem e vai processar. Né? Porque tu sabe como é que é, qualquer assunto, se tu já estudou aquilo há muito tempo, parece fácil para ti. Mas para o aluno que nunca viu aquilo, será que é tão fácil assim? Então tem que explicar com mais calma, né? Tudo isso. É verdade. Aí eu puxo para a pergunta, assim, eu sei que você é engenheiro eletricista, certo? Sim, engenheiro eletricista. Você tem várias outras áreas que você tentou atuar, né? Dentro de projetos, enfim. A minha área é mais civil, eu não entro muito, né? Só que, tipo assim, porque eu sei que foi meio que pelo acaso, mas você poderia ter tido essa experiência e ter falado, não é pra mim, eu vou sair. Mas o que te brilhou os olhos? O que é que te incentivou a continuar ensinando, né, os alunos? Eu vejo que o seu nicho hoje, assim, eu explico pro pessoal aqui que existem nichos, né? Dentro da própria área de atuação existe um outro nicho. E dentro do seu nicho de ensino, você ensina aqueles que estão na faculdade, certo? Que eles ainda estão começando a vida acadêmica, a vida profissional, ali nos primeiros passos.
O que é que te levou, assim, a você brilhar os olhos, primeiro, para a área de ensino, e segundo, para esse primórdio, esse início dos profissionais, que é um dos inícios mais difíceis, né? Convenhamos, todo mundo está perdido, assim, sabe nem o que faz. Sim. Pois é, como eu falei, né, eu fui para o campo de batalha e depois eu descobri, assim, não foi assim, quem sabe você é professora, né? Claro que eu já estava ali no meio, né, porque eu fiz mestrado, enfim, já tinha um pouco de conhecimento. Mas eu acho que foi justamente isso de colocar o aluno como protagonista, de que o aluno é melhor, é o principal ali, sabe? Que não é para pensar assim, o que é melhor para mim, o que eu gosto, o que eu quero fazer. É melhor pensar o que é melhor para o aluno. E eu percebi que eu tinha essa característica, sabe? E eu lembro que eu dava aula, principalmente no início, mais para os primeiros semestres ali, primeiro, segundo, terceiro semestre. E aí, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar, porque o pessoal ali 17, 18, 19 anos, eu vou ficar louca, sabe? E às vezes, realmente, era muito cansativo, porque eles ficam falando mais, enfim, quando dá... Eu já dei aula pro sexto, sétimo semestre, o pessoal mais quietinho já. E aí eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ficar louca. Só que daí, na verdade, não, eu ficava muito feliz, porque esses mais novinhos, eles são os mais curiosos, sabe? Os que mais estão ali animados com o curso ainda, que ainda não estão tão desiludidos. E eu pensava assim, nossa, que legal. E às vezes eu, tipo, passava a turma e eu dava no corredor e eu via assim, o pessoal que tinha sido meu aluno, e eles iam me contar, eu consegui um estágio. E eu ficava muito feliz, sabe? Então eu via que era uma coisa genuína. Por mais que eu estava sendo paga para isso, né? É o tipo de coisa que eu acho que eu faria mesmo se eu não fosse paga, né? Mas é claro que a gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas, né? Então a vida não é tão simples assim. Mas eu percebi que mesmo eu estando cansada, que às vezes eu ficava sem voz, enfim, às vezes eu... Porque, sério, tinha uma época que eu dava aula na quinta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite. Sério, eu só parava para almoçar. Eu fiquei assim, eu acho que 6 meses só fazendo isso. Era tipo assim, claro, na sexta eu não tinha nenhuma aula. Daí na sexta normalmente eu ficava assim meio fora do mundo. Porque na quinta eu ficava das 8 da manhã às 10 da noite. Tipo, tinha muita aula, assim. Então, nossa, era bem cansativo. Mas mesmo assim eu me sentia com prazer, sabe? Porque, sei lá, era uma coisa diferente do que outros trabalhos, assim. Eu sei que talvez a pessoa, por exemplo, né, tu é da engenharia civil. Aí tu faz um projeto arquitetônico e aí tu vê ali um negócio construído que foi tu que projetou. Deve dar um orgulho, né? Porque tu pensa assim, nossa, que legal, passei aqui na rua, foi eu que fiz o projeto. E aí o meu orgulho nesse sentido de brilhar os olhos é com os alunos, quando eu vejo o aluno aprendendo, quando eu vejo o aluno avançando no curso, sabe? Aí eu penso, eu contribuí um pouquinho ali, sabe? Aí eu vejo que pra mim é mais nesse sentido, né? Verdade. E por que você escolheu os que estão começando? Por que não pegar um nicho que está lá na frente, dentro da sua área, por exemplo? Entendeu? É bem interessante isso. É que eu acho que é uma coisa assim mais de ser professora mesmo, porque eu acredito, assim, eu tenho uma esperança de que, quem sabe, as pessoas que eu estou influenciando, que eu estou falando, olha, vai por esse caminho, né? Eles vão ter mais esperança lá na frente, vão ter mais segurança na engenharia e tudo mais. Porque quando a gente vê o pessoal mais no final do curso, ou o pessoal recém-formado, eles já estão com uma bagagem de que as coisas estão dando tudo errado, eu não sei o que eu faço, sabe? Estou perdido, estou me formando e não sei em que área eu vou trabalhar, sabe? E eu acho que, mesmo que seja mais demorado, talvez de ver os resultados, eu acho que no final das contas é mais recompensador. Tipo, talvez eu não vou ver o resultado em um dia, mas talvez em um ano, sabe? Aí, que isso já aconteceu comigo, assim, de alunos que foram meus alunos, talvez eu nem lembrava direito, assim. E aí ele falou assim, lembra que tu disse que era importante estudar inglês? Eu tô estudando inglês e não sei o quê. E daí eu falo assim, nossa, eu falei pra ti isso ano passado que eu fui teu professor e daí tu lembrou de mim, sabe? Então, pra mim é isso, sabe? Esse trabalho mais de longo prazo pra colher os frutos lá na frente, sabe? Que bacana, isso é bom, interessante. O pessoal está entrando aí também, gente, pode deixar perguntas para a Ana, viu? Fala aqui pro pessoal das lives, que é para explorar bem o convidado. Pode perguntar.
Está formando, ou já formou em engenharia e sente, né, que você gosta de ensinar, pergunte, né, quais são os pontos que vocês têm dúvida. E aí eu vou puxar para ti, quais que são as dificuldades usualmente que você enfrenta nessa área do ensino? Eu mesmo, por exemplo, eu já fui professora de ensino fundamental, depois que eu formei. Eu formei e peguei logo uma turma de quinto ao nono ano. Cara, era assim, muito complicado, viu? Porque era muita gritaria. Essa questão que você falou, assim, eu ficava doida, eu saía a cabeça desse tamanho da escola. Mas eu gostava Sim, muito de ver a evolução, né? Então, assim, sim. quais seriam as dificuldades que você vê hoje em atuar nessa área? Tem essas questões assim mais de contato com o aluno que eu falei, são coisas que eu fui aprendendo a lidar, né? Então, eu via que o pessoal mais novo ali, de 17, 18 anos, falava bastante. Aí eu fui indo, né? Eu falava assim, pessoal, vamos concentrar aqui na aula, no final eu abro espaço para vocês contarem as novidades aí, sabe? Tentava ter jogo de cintura, né? Essa parte de avaliação foi mais uma coisa que eu fui com a prática, né, vendo, assim dá certo, assim não dá certo e tudo mais, que são coisas né, difíceis. E uma coisa que talvez muita gente não perceba é que não é só chegar ali e dar aula, né? Então tem toda uma preparação para a aula. Por exemplo, eu quero dar um exercício na aula, eu vou resolver o exercício antes, né? Tem que fazer os slides, aí tem que preparar a prova, tem que, né, corrigir a prova, tem que corrigir os trabalhos, tem que passar todas as presenças, as faltas dos alunos para o sistema. Então, são várias atividades, assim, meio administrativas, que as pessoas acham, é só chegar e falar sobre o assunto. Não, falar sobre o assunto é o resultado da tua preparação, né? Mas eu acho que, de maneira geral, assim, as pessoas não valorizam tanto o trabalho do professor. Não, em geral, as pessoas pensam assim, mas tu trabalha ou só dá aula? Tipo assim, não, mas peraí, dar aula é um trabalho, sabe? Do tipo assim. Trabalho. E sendo que muito tempo, quando eu dava aula, assim, eu fazia projetos como autônomo, enfim, sabe? Daí as pessoas ficavam assim, mas tu trabalha ou tu dá aula? Não só dá aula, tipo, eu ficava, como assim? Né? Então, a sociedade em geral, às vezes não é nem por mal, tá? Não é assim, que eu fico ofendida porque a pessoa tá querendo, sabe, me chatear ali. Não, mas as pessoas não valorizam. E, por exemplo, eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, e um dos motivos, assim, é porque a diferença de salário é muito grande para quem tem mestrado e doutorado. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que são formadas em engenharia e só têm a graduação e vão dar uma aula num curso técnico ou num curso profissionalizante, alguma coisa assim. Só que essas pessoas que eu conheço, normalmente elas ganham muito pouco e elas têm um outro emprego, porque só com o salário de professor ali fica, tipo, inviável, assim, a pessoa, sei lá, ganha 2 salários mínimos e, tipo, para dar um monte de aula, assim. Então, as pessoas que são professores, assim, universitários, que ganham bem, têm mestrado e doutorado. E tem até uns professores mais antigos, hoje em dia não, porque tem bastante universidade, bastante gente fazendo mestrado e doutorado, mas tem uns professores mais antigos que têm só a graduação. Só que eles, você vai ver o salário deles, mesmo esses mais antigos, tem uns que ganham menos que o porteiro da universidade, sabe? Porque, é sério, porque, sabe o portal Transparência, sabe? Eu já tive uma época que eu fiquei olhando o salário dos meus professores. Enfim, quando eu estava na faculdade. E aí, como eles, né, eu estudei em federal, daí tinha o salário ali, então eles ganhavam menos. Esses que só tinha graduação ganhavam menos que o porteiro, né? Mas atualmente eles nem contratam se tem só graduação, né? E em universidade particular, eles contratam com especialização, assim, sabe? Mesmo em particular, tem que ter uma especialização. Não é ter só graduação. Então, é um trabalho, porque tu tem que estudar muito tempo e para tu ser valorizada depois dessa longa jornada. Então, financeiramente é difícil. Só que eu vejo que muita gente que é professor, às vezes não se valoriza, sabe? Fala assim, eu trabalho ali CLT, mas final de semana eu dou umas aulinhas. Eu faço uns treinamentos ali de, sabe, NR35. As pessoas mesmo se valorizam, se desvalorizam. Então,
o que eu acho importante, assim, essas pessoas em engenharia, às vezes tu não quer dar aula numa universidade, mas tu pode dar um treinamento de uma NR, né? Ou tu pode dar algum treinamento de um software da tua área. Tu pode fazer cursos que não precisa dar aula. Só que, assim, valoriza o teu trabalho. Fala assim, olha, eu tenho 2 trabalhos. Um eu trabalho no escritório e aí no sábado eu dou aula de Excel, enfim, que é o meu trabalho que eu tenho no sábado. Então, todo sábado eu dou aula de Excel. Sou professor de Excel no sábado. E então eu acho que às vezes não é para a gente cobrar que a sociedade nos valorize mais se a gente não está se valorizando também, né? Então, acho que é normal ter engenheiros que têm um emprego mais tradicional na engenharia, mas aí dá um treinamento ali de segurança do trabalho, um treinamento de software, alguma coisa assim mais relacionada com engenharia, que não precisa ser numa universidade. Mas essas pessoas mesmo têm que se valorizar. Porque senão, assim, tipo, fica parecendo que é uma brincadeira, assim, não um trabalho, né? Eu concordo totalmente. E aí você puxou um ponto bem interessante, que é a questão de que o pessoal pensa assim, ah, eu vou ser professor na engenharia, mas eu só vou dar aula em faculdade. Não, gente, você pode ser professor em vários pontos, como você falou, dar um treinamento para o pessoal, você pode fazer o seu próprio curso, né? Vender Sim. algo que você mesmo já se capacitou para aquilo, tanto em áreas específicas ou em áreas mais generalistas. Então, tem várias formas de você ensinar e de você rentabilizar essa área também. O importante é a gente usar a nossa característica, o nosso dom, porque eu vejo assim que profissionalmente a gente vai se encontrando ao longo do caminho com as tentativas, né? Você tenta e fala, ah, isso aqui eu me identifico, ah, isso aqui eu não me identifico, ah, isso aqui me deu dor de cabeça, mas tranquilo, gostei, o outro não. Então, aí chega num ponto que você encontra e fala assim, ah, gosto de ensinar, tá? Gosto de ensinar o quê? Né? O que é que eu falo bem? O que é que eu sei ajudar alguém de alguma forma? Então, assim, é um ponto importante, né? Inclusive, até você tem um curso, né? Que Sim. já faz isso, né? Como que Pois, funciona os homens desse curso? pois essa questão, assim, de ter um curso próprio, enfim, né? Eu não gosto de vender a ideia de que é fácil. Ah, tu tá sem emprego, então vem fazer um curso aqui na internet, sabe? Porque dá muito trabalho e, assim, tem gente que às vezes não gosta de interagir com os alunos, tem gente que não gosta de tirar dúvida dos alunos, e daí já fica chateado. Então, assim, que nem tu falou bem no início, tem que gostar, tem que ter o dom, assim. E assim, talvez a pessoa já ensina, já gosta assim de trabalhar na área. Então é interessante sim a pessoa fazer um curso na internet, porque tu não vai trabalhar só ali na tua cidade. E às vezes tem que alugar uma sala, alguma coisa assim. Então tu vai dar aula na internet, né? Então tem várias facilidades que pode atingir pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, enfim, né? Dependendo do que tu ensinar, né? Ou enfim, tu pode atingir inclusive pessoas fora do Brasil, né? Então, às vezes a gente acha que é só chegar e dar aula, né? Não, porque quando a gente está ali na universidade, a universidade já contratou os alunos ali para ti, né? Já vendeu o curso, né? E aí, quando a gente está na internet, dar aula é a melhor parte para mim, né? Porque eu gosto de dar aula. Mas aí tem todo um trabalho por trás, né? Coisas técnicas mesmo, que tem que ver. Aí tem que salvar o vídeo, não sei o quê. Aí tem que marcar isso, marcar aquilo. Sabe? É muita coisa. E assim, eu não faço sozinha, tá? E nem recomendo, porque eu acho que a pessoa fica louca. Que dá muito trabalho, né? Então, eu acho que tem que gostar e, de preferência, assim, ou fazer aos poucos ou não fazer sozinho, né? E o meu curso não é voltado para questões técnicas, é mais voltado justamente para mercado de trabalho, para ensinar a fazer um currículo, né? Ensinar essas coisas, assim, mais gerais, bem voltado para a engenharia, né? Então, todos os exemplos, tudo que eu conto, né, são mais voltados para a engenharia, não é de uma maneira geral. Então, realmente, né, eu volto para estudantes de engenharia com a esperança de que os próximos engenheiros que vão ser formados sejam mais bem preparados para encarar o mercado de trabalho. E, enfim, eu gosto muito, assim, de dar aula de engenharia elétrica, assim, de verdade, assim, eu adoro dar aula de engenharia elétrica, mas assim, eu acho que eu consigo atingir mais pessoas falando dessas questões, assim, de carreira, de desenvolvimento profissional,
E, enfim, talvez um dia eu vou dar aula de engenharia elétrica, enfim, mas no momento, assim, eu acho que eu consigo atingir mais pessoas que eu tenho a ideia de que eles estão aprendendo conhecimento técnico na faculdade. Então, eles vêm para o meu curso para aprender essas coisas que a faculdade não ensina, porque realmente a faculdade não ensina como procurar um estágio, não ensina, sabe? Essas coisas assim. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é muito bacana, né? E eu vejo assim também que o seu conteúdo ele é bem interessante, porque não ensina só a questão, né, do pessoal, como, por exemplo, procurar um estágio, por exemplo. Mas eu vejo assim que ensina como se vender para o mercado desde a faculdade, né? E é um ponto Sim. assim que todo engenheiro deveria saber. Porque Pois é. eu tenho engenheiros que, por exemplo, vai sair do mercado, como várias vezes eu conversei com vários profissionais em vários lives, e a gente conversou sobre o mercado de trabalho. Como que está esse mercado de trabalho hoje, né? E assim, o mercado de trabalho ele está superlotado, né? Vamos dizer que não, porque todos os dias formam muitos engenheiros. Mas quantos deles são preparados? Quantos deles são proativos? Quantos deles sabem se vender? E se vender não é só para você que empreende. Se vender também para você que é CLT, né? Sim, a pessoa tem que ir para a entrevista, tem que se vender, tem que fazer o currículo se vendendo, tem que postar no Instagram, no LinkedIn, se vendendo, né? E às vezes as pessoas, uma coisa que às vezes eu pergunto, né? Porque não paga o piso, né? O piso do engenheiro, aquela coisa toda, né? Só que assim, se tu fosse te contratar, tu pagaria o piso? Tu acha que tu vale o piso? Sabe? Às vezes a pessoa não para pra pensar nisso, assim, sabe? Tipo, será que só porque tu tem um diploma de engenharia, o mundo tem a obrigação de te pagar 10, 12 mil reais por mês? Sabe? O teu trabalho vale isso, sabe? Se tu fosse comprar o que tu sabe fazer, o que... Tipo, tu pagaria esse valor, sabe? Então, sei lá. Eu acho que o mercado realmente está saturado, mas tem gente que está trabalhando e tem gente que está fazendo muito dinheiro, né? Então, assim, tem espaço para quem consegue se diferenciar. É mais nesse sentido que eu vejo. E, inclusive, eu tenho uma aluna que ela faz estágio e fora do estágio, ela tá, acho que, sexto semestre de engenharia elétrica, sexto, sétimo, assim, não tá nem se formando, né? Tá um pouco mais da metade, eu acho. E aí ela pega muito projeto como autônoma, porque ela fez curso técnico também, e ela pega muito projeto. E às vezes ela não dá conta, às vezes ela fala assim, tô tentando convencer um colega meu de me ajudar a fazer o projeto, para dividir o dinheiro. Ninguém quer fazer, e não sei o quê. Às vezes ela fala assim, não, eu tive que dizer não pro cliente. E assim, ela nem vai muito atrás, porque ela faz faculdade, faz estágio, e ela nem vai muito atrás, sabe? Daí às vezes ela vem falar comigo, tu não tem alguém para me indicar, porque eu não tô dando conta do projeto. E assim, sério, ela fez esses dias um projeto, eu acho que foi 5, 6 mil reais, assim, que ela fez no final de semana, sabe? Então, assim, ela tá um pouco mais da metade da faculdade de engenharia elétrica. E às vezes as pessoas ficam nessa, assim, não, eu só vou trabalhar quando tiver um emprego na empresa grande lá e não sei o que me pagarem o que eu quero. Sabe? Tipo, não, sabe? Pega ali uma perícia no final de semana, um laudo no final de semana, vai fazer, sabe? Tipo, mas não é a área que eu quero, mas quem sabe tu vai conhecer alguém que vai te indicar para uma vaga, uma área que tu gosta mais. As pessoas, tipo, elas querem ficar em casa ali esperando que as coisas aconteçam, né? Exatamente. E achando que, porque eu tenho um diploma de engenharia, já estou contratado por uma multinacional, vou viajar a todos os países, vou ganhar mais de 20 mil reais. Gente, não acha que funciona. Pois é. Você tem que começar desde já, né? Tentar assim, desde já. Quem é herdeiro, quem, tipo, talvez tem muita influência ali, sei lá, o avô é deputado, não sei, talvez seja diferente. Mas para a maioria das pessoas, todo mundo começa pequeno. Todo mundo começa com pouco. E não tem nenhum problema tu começar com pouco, sabe? Acho que tem um problema se daqui 10 anos tu tiver no mesmo nível que tu tá hoje, né? Mas assim, todo mundo começa pequeno. Tipo, se tu não tem ali um QI forte, se tu não tem muito dinheiro, tu vai começar com o que tu tem. E paciência. Tu tem um computador velho, começa, sabe? Não é pra, tipo, esperar, mas eu não tenho dinheiro pra comprar um computador melhor.
começa com o computador que tu tem. Exatamente. E um ponto assim também, por exemplo, que eu fazia muito quando eu estudava, né? Quando eu estava na faculdade. Eu precisava de dinheiro e eu não tinha nenhuma profissão, vamos dizer assim, né? Eu fazia o quê? Eu dava aula de reforço. Eu usava os Sim. meus conhecimentos da faculdade e ia lá, pegava uns aluninhos lá, dava umas aulas de física, umas aulas de matemática e tal, e ganhava meu Não, dinheirinho ali por hora. e às vezes na faculdade de engenharia a gente se acha muito burro, assim, porque a gente tira umas notas baixas. Só que assim, se tu tá fazendo faculdade de engenharia, tu sabe mais matemática que o pessoal que tá no ensino fundamental médio, né? E principalmente com a Verdade. pandemia, tá muita gente que não aprendeu nada no ensino fundamental e médio. Então eu já tenho vários alunos que pegaram isso e estão dando aula de reforço também para ensino fundamental e médio. E é uma coisa assim simples, né? Se for parar para pensar. Porque, umas frações ali, umas regras de três. E a pessoa ganha o seu dinheirinho ali, seus 50, 100 reais por hora, mas vai indo, pegando vários alunos. E é o mais difícil conseguir o primeiro aluno. Porque depois ele conta para todos os coleguinhas. Eu tô fazendo aula de reforço lá com aquela menina lá que faz faculdade de engenharia. E começa. E às vezes E às vezes eu digo também para os meus alunos que não precisa nem ser na área, sabe? Surgiu ali um evento, tu pode ser garçom no final de semana. Tu sabe fazer bolo, sabe? Faz o bolo e vende ali na tua rua, porque tu já vai treinando outras habilidades também, vai conhecendo as pessoas, tu vai, sei lá, quem sabe teu vizinho que nem sabia era um engenheiro e tem um estágio para te oferecer. E aí tu bateu na porta da casa dele para vender o bolo. Sabe? Verdade, eu concordo totalmente. Eu mesmo assim, eu gosto muito, por exemplo, dessa área de venda. Eu fui empreender há 3 anos, 4 anos atrás, realmente. Mas eu aprendi muito a vender sendo corretora de imóveis. Então, assim, Interessante. as técnicas, a forma de falar, a forma de persuadir, de convencer o cliente sendo corretora de imóveis. Então, assim, se você perde uma oportunidade até de atuar em outra área para você aprender, você perde a oportunidade de avançar antes de formar. Pois é. Entendeu? Assim, então, isso é importante também. E corretor de imóveis, imagina, tu deve ter conhecido gente de várias construtoras, né? Muitos escritórios de engenharia, de arquitetura, e isso já te ajudou na tua carreira também, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que se jogar, assim, sabe? Tem gente que fica, eu tenho que decidir primeiro em qual área eu vou atuar. Sabe, ninguém tem como saber antes de experimentar. Então a gente tem que experimentar várias áreas, até que uma hora vai dizer assim, é isso. E quando tu descobrir a tua área, tu vai saber que é a tua área. Porque, tipo, tu vai sentir aquela energia que tu nem sabe de onde que veio, assim, pra continuar trabalhando, continuar fazendo aquilo. É verdade, eu concordo totalmente, viu? Concordo muito, assim. E assim, Ana, eu queria saber contigo, né? Nós já estamos aí há um pouquinho mais de meia hora de live, né? E aí, assim, eu queria saber com você quais as dicas que você dá para o pessoal que está começando nessa área de ensino, que sente que sabe ensinar, que tem essa pegada. Como começar nessa área? Que dicas que você dá? Eu achei um ponto importante que você falou a respeito do mestrado, só para reiterar. Porque hoje mesmo eu estava numa perícia e eu estava conversando com o perito e ele é professor de EF. E aí ele disse que realmente, né, ele fez um mestrado e o salário dele aumentou muito. Então, eu acho que para quem quer seguir essa área acadêmica é importantíssimo já pensar em mestrado, doutorado, pós e em diante. Pois é. Mas enfim. Assim, se tu quer ser professor universitário, tem que fazer mestrado, doutorado, né? E ter bastante contatos nas universidades, porque os professores que vão te avaliar, que vão fazer entrevista, enfim, os professores que vão fazer as provas, é importante conhecer eles, saber, enfim, qual é a linha, assim, mais que eles gostam de atuar. É bem importante isso. E tem que ter paciência, porque demora anos, né? Então, tu vai começar ganhando pouco também.
Mas eu acho que o principal, Exatamente. assim, de maneira geral, tu quer dar aula, treinamento no curso profissionalizante da tua cidade, ou tu quer fazer um curso na internet, isso de gostar de ensinar e se colocar no lugar dos alunos. Eu acho que isso é o principal. Porque tem muita gente que quer dar aula porque, sei lá, quer ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Acho que o dinheiro vai ser a consequência. Tem que se colocar no lugar dos alunos, tentar se comunicar com eles, né? E eles têm que ser o protagonista. Se eles não entenderam, tu tem que explicar de novo. Se eles estão com dúvida, tu tem que responder, né? Eu acho que isso é o mais importante, que tu vai ser admirado pelos alunos se tu se colocar assim mais próximo deles, acho que é o principal. E valorizar o trabalho, né? Tipo, dizer assim, em vez de dizer que tu faz uns bicos dando uns cursinhos ali no final de semana, não, tu tem que dizer assim, sou professor de matemática, nem que tu tenha um aluno ali, sabe? Mas, eu dou aula particular para o ensino fundamental. Tem que bater o peito assim e ter orgulho, porque as pessoas não valorizam no nosso país o trabalho do professor, né? Então, acho que é isso. Tem que a gente começar a se valorizar para depois cobrar que a sociedade valorize, né? Concordo, viu? Concordo totalmente. E assim, para quem também está aqui e já pensou, como por exemplo eu, né? Já conversei com você, e estou pensando até fazer meu curso logo, logo. Assim, quais são as diferenças principais entre uma turma presencial e uma turma online? Porque é a mesma forma de ensino, mas é muito grotesco, né? A diferença entre os dois. Sim, é bem diferente. Eu acho que tem que testar bem todas as ferramentas, ver se está tudo funcionando, porque na hora lá, tipo, tu tá explicando, aí não funciona o microfone, daí tu já fica nervoso. Então, acho que essa parte, assim, mais de ferramentas, assim, equipamentos, tem que estar tudo rodando bem, porque tu já perde a linha de raciocínio, tu tá explicando e aí travou tudo. Claro que acontece, né? Tipo, tem coisas que não tem como evitar, vai acontecer. Mas acho que tem que testar com antecedência, né? E tem que se preparar um pouquinho mais com essas questões, porque quando tu tá dando aula ali, tu tem um papel, tu tem um giz, o quadro, tu vai dar aula, né? Presencial. Mas online tem muita coisa para ver se está funcionando bem, tá? Tipo, e aí isso acaba estressando às vezes a pessoa, tipo, não consegue resolver, daí quem sabe tem que ter um backup, assim, eu salvei aqui no PowerPoint, salvei em PDF, vamos ver se vai funcionar. Não deu para fazer no Zoom, vamos fazer no Meet, né? Tem que ter algum É backup, assim, porque às verdade. vezes não funciona, assim. Pensar rápido, né? É, E assim, em uma frase, o que é um ensino, ensinar para você? para mim, é o meu propósito, assim, né? Que eu falei, eu fico muito orgulhosa, assim, quando eu vejo os meus alunos evoluindo. Então, acho que profissionalmente é o meu propósito, porque eu tenho muita realização com isso. Bom, Ana, eu só tenho a agradecer, né, por essa Imagina. live. Foi muito Obrigada pelo bom, assim, convite. ouvir a experiência sua, né, de tantos anos aí na luta, ensinando, descobrindo, ajudando. E tenho certeza que os seus alunos são muito orgulhosos aí de você, né? Eu espero. Quem, na verdade, me indicou, foi uma das suas alunas que me indicou você, uma das suas Samara. alunas, sabe? Eu sempre falo muito bem de você, do seu ensino, e assim, eu vejo realmente que você dedica, né, a sua vida e dedica o seu tempo a ajudar e a ensinar as pessoas. E isso é, né, gratificante. E eu fico honrada por ter conversado com você hoje, né? Obrigada pela Imagina, oportunidade. prazer. Obrigada pelo convite aí, sucesso para ti. Obrigada. Bom, Estamos à disposição. certo, obrigada então. Boa noite. Bom resto de semana para ti. Boa noite, obrigada. Boa noite. Pessoal, só tenho a agradecer, né, a todos que ficaram aqui nessa live sobre a parte de ser professor na engenharia. Então, se você se identifica, manda aí para os seus colegas, compartilha, me siga, né? E nós teremos mais outras lives ainda esse mês. Obrigada a todos e até a próxima.